Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de sábado, dia 5 de junho de 2021, e eu passo por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com a sua vida. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para que você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e querendo você também, sentindo no seu coração, ajude a compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também necessitam ouvir a palavra de Deus. A palavra que Deus colocou no meu coração nessa manhã se encontra no Evangelho de João. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 9. Eu vou ler o versículo de número 6 e o de número 7. Aqui a Bíblia vai narrar a história de um cego de nascença. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 9, versos 6 e verso 7. Diz assim a palavra de Deus: Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor pela sua santa e poderosa palavra. Aqui nesse contexto a Bíblia vai narrar a história de um cego de nascença, o qual Jesus viu andando ali nas ruas de Jerusalém, e Jesus então, no meio daquele fluxo todo, foi até ele. E quando Jesus chega até esse cego, os discípulos perguntam: Mestre, quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Porque naquele primeiro século havia um conceito entre os judeus que uma pessoa que estava passando por sofrimentos, ou até mesmo por enfermidades, sofrendo por algum tipo de enfermidade, eram pessoas que estavam padecendo desses males por conta dos seus pecados, tanto individual como também pecados que praticados por seus familiares. Das duas uma, ou a pessoa estava naquele estado de sofrimento por conta dos pecados próprios, ou no caso desse cego aqui, que era o cego de nascença, ele estava naquela situação por conta do pecado dos seus familiares, dos seus pais. Esse era um conceito que tinha na época. Como também um outro conceito que havia, que pessoas pobres eram pessoas que estavam desprovidas do favor de Deus sobre as suas vidas. Era conceito naquele tempo. E Jesus agora, quando os discípulos fazem essa pergunta para ele, ele vem jogar esse conceito por terra, dizendo que nem ele havia pecado, nem os seus familiares, nem seus pais, mas era para que se manifestasse nele, nesse homem, as obras de Deus, para que o nome de Deus fosse glorificado na vida desse homem por meio daquela enfermidade. Mas o versículo de número 7 é o que me chama a atenção. A palavra vai dizer que depois que Jesus conversa ali, traz uma simples ali e objetiva explicação para os seus discípulos, no verso de número 6 vai dizer que Jesus cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. Quando Jesus faz isso, Jesus poderia operar um milagre na vida daquele homem apenas com uma palavra, da maneira que ele quisesse, né? Apenas com uma palavra ele poderia ter feito, mas a palavra de Deus aqui diz que Jesus, ele vai, cuspiu na terra e, tendo feito um lodo, com a saliva aplicou-lhe aos olhos. Ou seja, o milagre de Jesus é como ele quer, da forma que ele quer, do jeito que ele quiser fazer, né? E muitas vezes a maneira de Jesus operar vai contra a lógica humana, né? E outra, Jesus também, ele nunca vai operar um milagre na sua e na minha vida da maneira que ele espera, né? É sempre da maneira que ele quer fazer, do jeito que ele quer fazer, na hora e no momento que ele quiser operar ao seu e ao meu favor. É assim que Jesus faz. E no versículo de número 7, ele dá uma palavra, ele dá uma ordem para aquele cego de nascença, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou e voltou vendo. E quando eu estava prestando atenção nessa palavra, olha só, Jesus, ele cuspiu na terra, fez uma espécie de lodo com a saliva, aplicou nos olhos daquele homem e falou: Vai, lava-te. Deu uma ordem para ele e liberou uma palavra: lava-te no tanque de Siloé, que ficava a metros de distância dali. E o homem aqui, ele obedeceu
as palavras de Jesus. E ele foi. Ele foi e a palavra de Deus vai narrar aqui que ele, segundo a orientação de Jesus, ele fez. E chegou lá naquele tanque de Siloé, ele lavou-se naquele tanque, nas águas daquele tanque, e ele voltou vendo. Olha só, a palavra liberada de Jesus e a obediência daquele homem fez com que ele pudesse enxergar, fez com que a sua cegueira que ele tinha física caísse por terra e que ele pudesse então, a partir daquele momento, enxergar e ter uma vida normal como cada cidadão da época ali. E quando eu parei para pensar nessa palavra, quando eu estava ali prestando atenção nessa palavra, o Senhor falou no meu coração que a nossa obediência a Ele, a sua palavra, abre a nossa visão espiritual. Quando nós obedecemos a Jesus, a nossa visão espiritual ela é aberta. Nós enxergamos longe em Deus. Quando nós obedecemos a Jesus, nossos sentidos eles passam a serem aguçados. Para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Quando nós obedecemos a Jesus, o milagre, ele acontece na sua e na minha vida. Isso que Jesus estava ministrando, que o Espírito Santo de Deus estava falando ao meu coração, quando eu estava prestando atenção nessa palavra. Quando nós obedecemos a Jesus, quando nós obedecemos a palavra de Deus, a nossa visão espiritual ela é aberta. Os nossos sentidos ficam aguçados. E o milagre nos alcança. O milagre acontece. No momento oportuno, o milagre acontece. Jesus move as águas ao seu e ao meu favor. Esse cego, para ele alcançar o milagre aqui de Cristo, ele precisou obedecer à orientação que Jesus estava dando. Ele precisou sair daquilo ali. Talvez poderia ter recursos mais ali perto, outro lugar que ele pudesse ali usar uma torneira ou um outro tanque ali por perto, para que ele pudesse se lavar. Mas não, Jesus falou, é no tanque de Siloé, vai lá, estou te enviando lá. Lava-se lá, lava os seus olhos, tá? E você vai receber o seu milagre. E ele obedeceu, ele não discutiu, ele obedeceu a voz de Jesus, a palavra de Jesus, ele foi lá e voltou com o seu milagre. E a vida daquele homem passou a ser outra a partir daquele momento. Então hoje, se eu quero viver aquilo que Deus tem para mim, se eu quero alcançar as bênçãos que Deus tem para minha vida, se você quer alcançar as bênçãos que Deus tem para tua vida, se você quer ver as portas se abrindo na sua vida, se eu quero ver as portas se abrindo na minha vida, eu preciso obedecer a palavra de Jesus. Eu preciso andar em conformidade com o querer de Deus. Eu fazendo isso, a minha visão espiritual ela já vai ser aberta. Já vai permanecer aberta. Os meus sentidos vão estar aguçados diante da presença de Deus. Eu vou enxergar mais nitidamente, minha visão vai mais além. Eu vou estar ligado, eu vou estar conectado com Deus diariamente. Quando o Senhor falar por meio do Espírito Santo ao meu coração, eu vou estar ali sensível à sua voz. E eu diariamente vou contemplar milagres de Deus sobre a minha vida. Providências de Deus sobre a minha casa, sobre a minha família. Por quê? Porque eu estou procurando andar em conformidade com o querer de Deus. Porque eu estou me esforçando para poder andar em obediência à sua palavra. Por conta disso eu vou ser beneficiado. Então, quando eu estava aqui pensando, refletindo sobre essa palavra, o Senhor de pronto já trouxe na minha mente que a minha obediência nele abre minha visão espiritual. E é uma vez a visão espiritual aberta por meio da minha obediência, a minha obediência vai fazer com que milagres aconteçam na minha vida. E uma vez a minha visão espiritual aberta, eu vou
contemplar o agir de Deus na minha vida. Vou contemplar o sobrenatural de Deus sobre a minha família, acontecendo sobre o meu ministério, acontecendo sobre os meus negócios. Para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, o que faz a diferença na minha vida hoje, o que vai levar eu colher os benefícios de Deus na minha vida hoje, é a minha obediência a Ele. Eu quero vivenciar os milagres de Deus na minha vida. Você quer vivenciar os milagres de Deus na sua vida? Obedeça a Deus. Obedeça a palavra de Deus. Permaneça na orientação que Jesus tem te dado até nesse exato momento. Que aí a cada dia você vai ver um trabalhar diferente de Jesus na sua vida. Na sua casa, na sua família, nos teus negócios, no teu ministério. No teu casamento. Quer comer o melhor dessa terra? Obedeça a palavra de Deus. Você obedece, a sua visão espiritual ela é aberta. Você começa a vivenciar milagres, como eu já disse aqui. Mas aí você começa a ter novas experiências com Cristo. Testemunhos para contar. Sua visão espiritual uma vez aberta, você vai ver o sobrenatural se desenrolar diante dos seus olhos, conforme o querer de Deus, conforme aquele projeto que Deus tem na sua vida. Aleluia! Então, que nós possamos permanecer obedientes às palavras de Jesus. Permaneça na obediência. Não tem como eu ser bem-sucedido diante da presença de Jesus, de Deus, se eu não andar em obediência a Ele. Se eu não me falhar a memória, Ezequiel capítulo de número 7, verso de número 3 diz que ninguém prospera a sua vida na iniquidade. Eu não vou prosperar a minha vida andando no erro, no engano, diante da presença de Deus. Não adianta eu querer vivenciar milagres de Deus se eu não obedeço. Não adianta eu querer que o melhor de Deus me alcance, que as bênçãos venham sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus negócios, sobre as minhas finanças, sobre o meu ministério, se eu não estou me colocando diante da presença de Deus, se eu não estou me portando como Deus quer que eu me porte diante da sua santa e poderosa presença, ou seja, se eu não estou obedecendo a voz de Deus, se eu não estou procurando andar em conformidade com o seu querer, não adianta daí eu querer esperar o melhor de Deus, não vai acontecer. Não vai, eu passo 30 anos na presença de Deus e o melhor dele não me alcança. Isso não adianta, não há negociação com Deus em relação a isso. Eu preciso obedecer, eu preciso ser fiel a Deus, eu preciso andar em fidelidade a Deus, eu preciso me colocar no centro da vontade de Deus, para que Ele possa cumprir em mim tudo aquilo que Ele tem projetado. Para que os milagres me alcance, para que eu veja o trabalhar de Deus na minha vida, em todos os meus negócios, em tudo aquilo que engloba a minha vida, seja ministério, seja família, seja finanças, seja empresas, para que eu possa contemplar o trabalhar de Deus de maneira favorável na minha vida, eu preciso obedecê-lo, eu preciso obedecer a sua palavra, do contrário eu não vou ver o trabalhar de Deus na minha vida, do contrário eu não vou ver promessas de Deus se cumprir na minha vida. O cumprimento de promessas está condicionado à minha obediência. Eu obedeço, eu vejo promessas se cumprir. Eu não obedeço, eu não vejo promessas se cumprir. E ainda corro o risco. ainda corro o risco por conta da desobediência de Jesus voltar e eu ficar. Então, meu irmão, minha irmã, que nós possamos ser como esse cego de nascença. Ele contemplou o milagre de Jesus na sua vida porque ele obedeceu a palavra de Jesus. Aí ele teve a visão dele física aberta e a vida dele foi mudada dali em diante. E a minha visão espiritual, ela só é aberta e só permanece aberta quando eu ando em obediência à voz de Deus. Quando eu procuro obedecer a palavra de Deus. E aí eu vejo o sobrenatural acontecer na minha vida. Aí aí eu passo a ser um canal de bênçãos na vida de outras pessoas. Aí Deus ele me usa como instrumento em suas mãos e o nome dele é glorificado. Então que nessa manhã nós possamos permanecer obedientes a Deus.
quer vivenciar milagres na sua vida, obedeça. Permaneça firme. Ah, mas eu não consigo obedecer como a palavra de Deus me orienta. Deus sabe que você não consegue, mas então você ora, pede forças para Ele, se coloca na posição que Ele quer que você se coloque, se esforce para poder obedecê-lo e Ele vai te ajudar, vai te fortalecer e o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Fique com essa palavra nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Curve sua cabeça, feche os seus olhos, eu quero orar pela sua vida. Lembre-se, a obediência abre sua visão espiritual. A sua obediência faz com que o milagre te alcance. Alcance a sua família, alcance seus negócios, alcance o seu ministério, de maneira que o nome de Deus passe a ser glorificado na sua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que eu me coloco diante da tua santa presença nesta manhã. E eu venho orar pelo teu filho e pela tua filha, meu Pai, que aqui está. Pai, abençoe o teu filho e a tua filha de uma maneira sobrenatural, de uma maneira espiritual, é o pedido que eu lhe faço. Que esse final de semana venha ser um final de semana de bênçãos, meu Pai, de portas abertas. Que esse final de semana venha ser um final de semana, Pai, o qual nós possamos contemplar o teu agir, o teu manifestar, o teu favor sobre as nossas vidas, sobre as nossas finanças, sobre os nossos ministérios, sobre as empresas dos teus filhos e filhas que aqui estão, sobre os negócios dos teus filhos e filhas que aqui estão, sobre cada projeto aqui representadas, e sobre cada família aqui representadas também, Pai. É o pedido que eu lhe faço em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Pai, nos ajude a te obedecer a cada dia, a andarmos em conformidade com o teu querer, para que nossa visão espiritual possa permanecer aberta, para que nós possamos contemplar os seus milagres nos alcançando, as vitórias nos alcançando e o seu nome sendo glorificado em nossas vidas, sobre nossas famílias e sobre tudo aquilo que engloba as nossas vidas, meu Pai, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Pai amado, Pai querido e santo, seja qual for a causa que o teu filho e a tua filha necessita de um milagre, de uma resposta, de uma providência, eu oro e peço, move as águas nesta hora a favor do teu filho e da tua filha, de maneira que o teu nome venha ser glorificado. Nos dê a sua paz, meu Pai, mais esse dia. Nos dê alegria no teu Espírito Santo, meu Pai, e que a tua boa mão permaneça estendida sobre a nossa vida, por onde quer que andarmos, meu Pai. Permaneça conosco no decorrer desse dia. Livra-nos de todo mal. Guarda-nos debaixo da sua destra fiel, meu Pai, e que o teu nome venha ser glorificado sobre as nossas vidas e sobre nossas famílias aqui representadas. Assim eu oro nesta manhã, Pai, crendo no milagre, crendo na resposta e já te agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Amanhã, querendo Deus, estarei aqui de volta com mais uma porção da palavra de Deus para o seu e para o meu coração. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.